Fala pessoal, que honra imensa receber vocês aqui mais uma vez para esse último episódio aí do nosso curso. Eu confesso a vocês que foi um momento de bastante emoção, né, e dedicação. Eu já computo aí que eu estou trabalhando nesse curso há aproximadamente 6 meses, e por incrível que pareça, né, a gente está chegando aí na última aula. Obviamente a gente não está 6 meses seguidos, né, mas é impressionante como juntar uma informação é complexo, né? Quando a gente tem pouco tempo, de dedicação a isso. A minha dedicação, como todos sabem, é mais clínica. Hoje ela é 70, 80% clínica e de 20 a 30% acadêmica durante a semana, né? De acordo com a semana, eu trabalho mais ou menos para a parte acadêmica. E hoje eu confesso com profunda emoção que eu venho aqui, né, falar para vocês que a gente está chegando na última aula, que a gente chegou na última aula do curso, o último debate. Esse curso já, as primeiras aulas já passaram de 380 visualizações. Já tomaram hoje o processo do College da Bodytech, né? A gente está inserido dentro do sistema de e-learning da Bodytech, do sistema educacional da Bodytech, e também tentando contribuir aí com um pouco da nossa ciência para as pessoas que nos acompanham e os novos integrantes que passaram a nos acompanhar depois desse curso. Bom, eu comecei esse curso falando que a força era um ponto importante no nosso trabalho e o foco dessa aula, número 8, era justamente mostrar para vocês qual era o caminho que a gente usava para executar treinamento de força, né? Tanto é que ela foi intitulada Nas Asas da Força. E eu até coloquei um verso lá que eu idealizei quando eu estava montando essa aula, para que a gente tivesse ideia do poder libertador que é ganhar força quando a gente ganha esse poder diante da capacidade de locomoção, né? Então, acho que o grande fator que seria o fator terminal do nosso curso é mostrar justamente estratégias para ganhar força, ferramentas para ganhar força. Como é que a gente faz para deixar pessoas mais fortes, né? Haja visto que um poderoso órgão que vai conter uma queda, que vai conseguir diminuir o risco de uma queda, é o famoso órgão de absorção de carga do membro inferior, chamado de joelho. A atenuação de carga entre o aplanamento do pé e a flexão do joelho são fundamentais para o pleno pouso de um sujeito, né, com debilidades locomotoras enquanto anda, evitar a queda em degrau, em piso escorregadio, em terreno inclinado ou principalmente declinado, né? E aí eu discuti, comecei falando na aula, será que nós estamos realmente treinando as pessoas de forma correta? E aqui eu não quero fazer apologia ao que é certo ou errado, mas eu confesso a vocês que me dá bastante desespero de olhar o tipo de treinamento hoje que é imposto às pessoas em ambientes de prática coletiva de atividade física e também de prática individualizada, né? É muito comum hoje a gente ouvir dizer, não, eu tenho um trabalho diferencial, ou diferenciado, eu faço uma condição que eu consigo adaptar o treinamento às necessidades de cada um, como se isso fosse assim um marco diferenciado na vida de uma pessoa que presta serviços personalizados, né? Isso seria mais do que o óbvio. Um outro ponto é dizer que você vai fazer uma coisa diferenciada e sempre dar mais do mesmo, né? O treino ser exatamente a mesma coisa, né? A mesma coisa que está no canal do YouTube, que está no aplicativo de treinamento de força, está lá dentro do seu programa de treinamento. Sem a mínima questão da eficiência daquele gesto motor, da transferência daquilo para uma condição de vida diária, ou ainda da idealização de construção de movimentos dentro de uma determinada debilidade. E para chegar nesse ponto, eu vou chamar a atenção de vocês para um slide que foi passado nesse curso, onde eu mostro a vida de um bebê nos primeiros 12 meses, né? Quando ele sai de uma condição de um pacotinho flácido e ele passa a uma condição de um ser em pé, um ser bípede, em cerca de 12 meses.
algumas pessoas, né? Algumas crianças fazem em 14, outras fazem em 11, mas basicamente, na média, uma criança leva 12 meses para sair de uma condição totalmente flácida no nascimento e parar em pé. E quando a gente olha para a situação de pessoas debilitadas, a gente vê uma condição muito semelhante, né? Obviamente, não é tão simples ver uma pessoa flácida nessa idade, né? 50 ou 60 a mais. Geralmente, as pessoas estão com a mobilidade diminuída. Mobilidade essa que impede ela de fazer o que um bebê faz, deitado, girar, ficar de joelho, ficar semi-ajoelhado, ficar em pé, e conseguir sair do chão, por exemplo, para postura bípede em coisa de segundo, né? Então, o que a gente começa a olhar daqui é que muitas vezes essa debilidade, essa incapacidade que um idoso tem de fazer aquilo que uma criança de 12 meses faz, é o que vai chamar a nossa atenção em relação a riscos de locomoção e riscos de interação com o ambiente que ela vive, né? Ela consegue agachar? Ela não consegue agachar? Ela consegue alcançar alguma coisa do chão? Não consegue? Se ela fizer isso, ela vai entrar em risco de queda? Essa queda vai ser para frente ou para trás? Se for uma queda para frente, ela pode não ter força da coluna. Se for uma queda para trás, ela pode não ter mobilidade de tornozelo. Então, dentro dessas variações que existem, o que a gente vai fazer? A gente vai interpretar essa situação e vai começar a seguir aquilo que o desenvolvimento motor um dia nos presenteou, né? Capacidade de inclinar o tronco à frente, capacidade de sincronizar a coluna com quadril, joelho e tornozelo, capacidade de alterar a posição dos braços enquanto movimenta e alterna as pernas, capacidade de sincronizar toda a dinâmica do corpo e equilíbrio. E eu acho que é assim que a gente precisa construir um movimento que realmente vá trazer eficiência neuromotora para as pessoas com debilidade, principalmente na condição 60 a mais. E isso não quer dizer que estímulos musculares não favoreçam a vida desse sujeito, né? Nós tivemos dois grandes convidados aqui no início do curso que discutiram isso. Quanto mais massa muscular eu tiver, melhor a minha tendência de suporte de condições de afecções, como, por exemplo, tumores, quimioterapia, melhor o meu metabolismo da glicose, melhora a minha condição de hipertensão. Então, fazer exercícios para músculos, fazer com que músculos ganhem volume, ganhem força, é uma condição interessante, sim, mas até aí, conseguir que a função desses músculos seja protetor articular, evite osteoartrose, evite dor nas costas, evite instabilidade durante o movimento de agachar e ficar de pé, ou sentar e levantar de uma cadeira, e evite, né, o risco de quedas durante a locomoção, seja na marcha normal ou na transposição de obstáculo, é um departamento totalmente diferente e segue um rigor muito interessante que a biomecânica e o controle motor já estudaram e já mostraram um certo norte dentro desse caminho. Obviamente, a gente tem muito que evoluir dentro dessa ciência, mas a gente já sabe de muitas coisas que podem nos ajudar, sim, dentro dessa ciência, e essas coisas remetem a condições específicas, a capacidades específicas, que não são a condição isolada de fortalecimento muscular. Acho que essa era a maior mensagem inicial que eu poderia dar na aula de número 8. E a partir daí, eu mostrei para vocês um artigo bastante recente que dividia, classificava uma criança em três condições, né? Uma condição de ascensão de habilidades, uma condição de manutenção de habilidades e uma condição de decréscimo das suas habilidades. Então, vamos tentar dar exemplos bem simples. Imaginem que eu sou uma criança que nasci dentro de uma fazenda, né? Com total liberdade para correr de gado, para pular em pasto, para subir em um pé de bananeira, para correr atrás de um frango e por aí vai, né? Nadar no rio, brincar de balançar em cipó, e eu falo de tudo isso lembrando da minha infância, né? O meu pai nasceu no Paraná, né? Veio para São Paulo já na fase adulta, e eu me lembro de uma viagem de infância onde a gente foi visitar os familiares e a gente ficou dentro de um ambiente de roça mesmo, dentro de um sítio.
que dependia, né, da sua criação, da sua plantação para viver. E eu vi ali, junto com o meu primo, né, eu presenciei o que era viver numa condição como essa, de balançar no cipó, passar em cima de um rio por um cipó. E isso mostra claramente o porquê uma criança na cidade, né, que brinca de bola no chão batido, consegue desenvolver tantas habilidades motoras. Agora, vamos pensar essa mesma criança agora nascendo na cidade e vivendo dentro de um apartamento, dentro de violência urbana, onde ela não pode brincar na rua, mas ela pratica esportes, né? Ela é sócia de um clube, ela tem frequenta uma academia, ela vai na pracinha jogar futebol com as crianças de final de semana. Essa criança não vai ter aquele estímulo natural de vida diária, mas ela consegue fazer atividades que possivelmente vão aprimorar as capacidades físicas, vão fazer com que ela desenvolva melhor essas capacidades físicas. E imaginem agora uma criança que é estimulada dentro de um apartamento a assistir televisão, a ler alguma coisa, pintar e jogar videogame, né? Sem sair dali para nada. Ela não gosta de fazer educação física, ela não gosta de, na escola, brincar de futebol, ela é totalmente reclusa a condições de sedentarismo, né? Então, eu exemplifiquei aqui, basicamente, as três condições que fariam com que essa criança desenvolvesse ou não habilidades básicas, né? Essa criança vai ter a capacidade de correr, de saltar, de mudar de direção, de brincar de pega-pega, de não torcer o joelho enquanto ela gira em torno do próprio eixo, né? A partir daí, dá para inserir uma bola na vida dela e ela conseguir fazer essas atividades com uso, conduzindo uma bola nos pés ou nas mãos. Acho que esse é o processo nato do desenvolvimento motor que faz com que a gente tenha uma condição de base. E quanto maior for a base de movimento, melhor será o desenvolvimento de habilidades mais específicas e multifatoriais, como prestar atenção no jogo, ter feedback, conseguir interagir com o adversário, com contato, né? Então, acho que esses fatores são determinantes para que a gente desenvolva uma condição favorável de vida e fique menos vulnerável à lesão. Obviamente, se eu entrar num embate corpo a corpo durante um futebol em volumes altos, com uma categoria de peso muito diferente, de idade, eu corro o risco de ter lesões por trauma, né? Torções articulares, fraturas, golpes de contusão, e isso não seria saudável também para o meu corpo. Mas, a partir do momento que eu tenho habilidades básicas e respeito o volume e a fase, o momento de cada criança, eu consigo tranquilamente desenvolver essa criança até a fase de amadurecimento total do sistema neuromotor. A partir daí, eu tenho um iceberg, né, onde a ponta dele se desenvolve com habilidades esportivas, a base dele se desenvolve com condições totalmente sedentárias, de fraqueza, e o meio dele com condições básicas de movimento, como eu falei, capacidade de correr, capacidade de saltar, capacidade de mudar de direção, mas, por exemplo, eu não tenho a capacidade de fazer tudo isso conduzindo uma bola na mão ou no pé, né? Isso já seria um aprimoramento desse modelo. E aí a gente colocou lá, num determinado momento, ainda nesse mesmo slide, que a pessoa poderia ter uma condição muito específica, né, de saúde do aparelho locomotor quando ela desenvolvesse tarefas específicas. Quanto maior fosse a capacidade dela de desenvolver tarefas básicas e específicas, melhor para a vida dela. Por fim, né, eu coloquei um quadro lá que mostrava tarefas básicas, como a condição de parar em prancha, a condição de agachar, a condição de alavancar peso do chão, a condição de empurrar, a condição de puxar com os braços, a condição de intercalar as pernas no movimento de afundo e avanço e a condição de rodar o tronco enquanto eu faço movimentos. E finalizei o slide mostrando que a debilidade ela vai gradativamente nos trazendo novas debilidades e essas novas debilidades vão fazendo com que a gente tenha cada vez mais debilidades ou lesões, né? Se eu tiver novas debilidades, eu vou desenvolvendo lesão, e se eu for desenvolvendo novas lesões, eu vou apresentando novas debilidades e vou aumentando o meu custo de vida com isso, vou aumentando a minha condição de desfavorecimento físico. Isso é um assunto bastante importante que a gente discutiu e que acabou trazendo aí
uma nata, né, do que é desenvolvimento neuromotor, do que é a falta de capacidade de movimentos ao longo da vida, do que é movimento básico que a gente tem que ter e, consequentemente, os custos que eu vou ter, seja de saúde ou seja custos até financeiros para tratamento de doença, caso eu não desenvolva isso. O slide seguinte mostrava que uma boa condição de locomoção envolvia uma boa condição de coordenação de tronco e membros inferiores, que já foi discutida aí na nossa aula de coluna, e também a condição de tronco e membro inferior na capacidade de impulsionar carga, ou ainda na capacidade de atenuar carga. Acho que esses eram os principais fatores, né? Eu consigo impulsionar o meu corpo e eu consigo atenuar a carga do meu corpo. A partir daí, eu cheguei num momento bastante interessante, que é mostrar o que é um mapa eletromiográfico de tronco e membro inferior enquanto um sujeito anda, né? E esse talvez seja o ponto que mais nos favoreça no momento que a gente no momento que a gente defende, né? E no momento que a gente depende de uma orquestra muscular para conseguir realizar as nossas tarefas. Obviamente que ali eu vejo músculos coordenadamente se intercalando em suas ações para a execução de uma tarefa neuromotora que pode ser faseada em 18 momentos diferentes, sendo 9 momentos com cada perna. E para cada momento desse, eu tenho uma combinação muscular que vai fazer com que eu tenha segurança e eficiência nesses momentos. É nessa hora que eu costumo dizer que escolher um músculo da orquestra e aplicar um exercício baseado em anatomia funcional, buscando uma alta atividade desse músculo, não significa aprimorar um movimento específico, que trabalha com condições de contração muscular menores, intercaladas com outros músculos, onde a gente só consegue a verdadeira orquestra quando a gente executa aquela tarefa em específico. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Quando eu estou tocando um pé no chão e eu tiro o outro pé do chão, a tendência do meu tronco é cair para o lado que eu tirei o pé no chão. Afinal, eu tenho mais massa de um lado onde eu não tenho um apoio do pé. E por que eu não caio? Porque existe uma contração central que vai disseminar uma contração para a região lateral do quadril, fazendo com que eu não desequilibre para o lado em que eu perdi o apoio, porque eu estou oscilando a perna para o próximo passo. Essa condição vai ser intercalada com o quê? Com o momento que eu tocar a outra perna no chão e for transferir o peso para ela. E a partir daí, em uma janela de 1 segundo, eu tenho uma série de combinações diferentes que vai me permitindo a capacidade de andar com segurança e também com eficiência. E foi aí que eu mostrei para vocês duas pessoas que eu tenho um imenso carinho. Eu não vou citar o nome por questões até éticas e particulares, né? Mas que eu queria agradecer imensamente que essas pessoas, além de estimular outras pessoas 50 a mais a fazer movimentos audaciosos, vamos chamar assim, elas gentilmente cederam as imagens, né, para que a gente pudesse ilustrar a nossa aula. São pessoas extremamente competentes no âmbito motor, são pessoas que sabem muito bem o que estão fazendo e são pessoas muito dedicadas às tarefas de ginástica no dia a dia, né? E quando eu falo muito dedicadas, ela não estou falando de pessoas que passam o dia inteiro fazendo ginástica. Eu estou falando de pessoas que priorizam na vida a ginástica, que priorizam a saúde, qualidade de vida e a longevidade, né? E essas pessoas mostraram ali para gente exercícios complexos, né? De agachamento saltando, de snatch, né? Numa tirada num único tom do peso do chão até acima da cabeça. Um processo de guincho que envolve membro inferior, tronco e membro superior, sincronizadamente. Mostraram o que era tirar um peso do chão, colocar no ombro, jogar para cima e intercalar a perna ao mesmo tempo. Mostraram o que era dar um passo à frente, jogando os braços para o alto, coordenando aí braços e pernas e mantendo o equilíbrio.
E finalizaram aí, né? Eu com meu querido amigo, mais uma vez, agradecendo a ele, com uma foto bastante interessante que eu estava do lado dele e os dois agachados em máxima excursão de membros inferiores. Então, olha que orgulho, né? Uma pessoa de 65 anos que consegue manter todas essas habilidades. O peso não era um peso trivial em sua mão, né? Ele executava determinadas tarefas aí com 40 quilos na mão, fora o peso do corpo. E aí vocês falam, nossa, isso daí são longos anos de prática? Não, são 8 anos de prática, né? Ele começou aí por volta dos 57 anos, depois de uma queda esquiando onde ele fraturou a coluna. Então a gente vê, depois de uma fratura da coluna, a pessoa desenvolveu essas habilidades. Então notem que ele não sabia fazer nada disso, né? Ele teve uma fratura de coluna, ele precisava reabilitar a coluna, ele me foi apresentado, e a proposta foi: a gente vai reabilitar a coluna e depois a gente vai desenvolver novas habilidades para que você tenha longevidade. E ele assinou o contrato, ele acreditou e seguiu dentro desse processo. Estamos juntos há todo esse tempo e hoje, com muito orgulho, a gente vê os resultados dessa magnífica jornada que acabamos aí praticando juntos. Eu queria deixar uma coisa bem clara aqui, que eu não estou fazendo apologia. Pegue uma barra, um peso e peça para o seu cliente 60 a mais fazer tudo isso. Eu estou dizendo que existe uma jornada, existe um caminho e existe uma resposta, né? Se você tiver boa técnica, se você tiver um bom conhecimento de tudo isso, você pode angariar condições muito mais eficientes de movimento em pessoas em qualquer idade. Minha querida amiga, que ali mostra a habilidade de jogar um bastão para cima e dar um passo à frente, tem hoje 78 anos e ela pratica essa ginástica há aproximadamente 2 anos, né? E ela também não sabia fazer nada disso. E ela teve debilidades de dificuldade de sentar e levantar. Então, vocês vejam que em 2 anos a gente conseguiu reverter isso. Ela chegou numa condição de velocidade de marcha que favorecia já em 20% a queda, né? E hoje ela anda a aproximadamente 4,5 km por hora, ou seja, ela saiu da faixa de risco de queda. Então, todas essas coisas nos dão muito orgulho, justamente porque essas pessoas acreditaram, porque a gente chegou até lá, mas a gente soube em cada momento qual era a fase ideal e o que elas poderiam fazer. Todas começaram com os braços cruzados à frente, aprendendo a inclinar o tronco, aprendendo a sentar e levantar numa cadeira, e conforme as habilidades foram aparecendo, progressivamente elas foram estimuladas a novos desafios. Então, mais uma vez, não sejam malucos, tá? Esse é o apelo que eu faço, de sair por aí prescrevendo exercícios complexos a pessoas que não têm tanta habilidade e dentro de uma condição que você não tem segurança de ensiná-las com o devido crivo da ciência e também da pedagogia do movimento. É por isso que eu reforço, né, que o foco aqui não é fazer apologia ao exercício A, ao exercício B, ao exercício C, e sim mostrar que existem caminhos seguros para as pessoas fazerem isso, mas que a gente precisa estar muito bem preparado para prescrever esse tipo de exercício. Evoluindo aí com a nossa conversa, chegamos a um momento interessante onde eu mostro para vocês que aquele apelo feito pela Organização Mundial de Saúde, lá no começo do nosso curso mostrado aqui, de que estávamos diante da década da saúde e que 2020 a 2030 seria a década na qual ou a gente corrigia os gargalos de saúde ou a gente teria sérios problemas financeiros e humanitários após disso, após esse período, melhor dizendo, né? Parece que aquelas recomendações não estão sendo seguidas e menos de 10% dos países do mundo seguem essas orientações. O impacto desses países é muito pequeno perto da população mundial, porque os grandes países, aqueles que têm o maior número de habitantes, sequer seguem essas orientações e padecem de uma forma muito natural a debilidade da população. E para fechar a nossa conversa, eu mostrei, né, que existem indícios de que hoje 88% do custo da saúde se dá com o tratamento das doenças e o impacto disso na nossa condição humanitária é de aproximadamente 10%, enquanto 4%
dos custos da promoção de saúde e qualidade de vida poderiam nos dar uma melhora de até 50% na nossa qualidade de vida. E eu trouxe aqui, né, também um dado da OMS de 2022 que mostra que ainda nós estamos muito dedicados a formar profissionais de saúde que, na verdade, são preparados e formados para diagnosticar e tratar anatomopatologicamente de doenças. Nós ainda não temos a cultura dentro da área de saúde de inserir profissionais do movimento, aqueles profissionais que verdadeiramente promovem práticas, boas práticas, né, de qualidade de vida, de hábito de vida, que conseguem com isso prevenir doenças. E eu disse claramente aí no nosso último slide que nós chamamos aqui na sala aqueles verdadeiros profissionais de saúde, aquelas pessoas que hoje estão dedicadas a promover bons hábitos, a criar campanhas, a estimular pessoas e conduzi-las em grandes programas de atividade física que são dedicados aí à melhora da condição física, à saúde de longo prazo, e com isso, né, a literatura já vem batendo muito nos últimos anos, prevenir doenças que hoje são consideradas evitáveis. E é com muito orgulho que eu agradeço a todos que chegaram até aqui, que conseguiram aproveitar o nosso conteúdo, que receberam nossa mensagem, e a essas pessoas eu faço um apelo imenso: não nos deixem sós, não nos abandonem aqui, não abandonem as pessoas que precisam de você. Façam dessa vida e dessa profissão maravilhosa que vocês têm a sua grande missão de ajudar pessoas que mais precisam da gente nesse momento. Eu não vou parar. Eu não vou parar de estudar, eu não vou parar de ensinar, eu não vou parar de apelar que vocês estejam sempre do meu lado nessa jornada. E é por isso que eu fecho dizendo, mais uma vez, que o Deus que habita aqui sauda nesse momento o Deus que habita em cada um de vocês que hoje nos assistem e que tem essa importante ferramenta e poder nas mãos. Obrigado por estarem com a gente, e essa história não tem final. Essa história não acaba aqui. Logo, logo estaremos juntos outra vez. Até mais. Namastê.